Beleza. Vamos lá. Bom, eu tô aparecendo bonito aí? Nunca. É visto. Eu ia falar isso, velho. Cara, não Não tem força jeito. também, Aí né, não velho? tem jeito, né? Aí não tem Pronto, jeito. já acabou com a introdução do Jonathan, né? Muito legal. Vai, pode falar sério agora. Não tá aparecendo bonito, caso você tenha alguma dúvida. Mas não precisa então se esforçar também. o problema é a internet. É muito ruim aqui, a banda aqui é muito baixa, por isso. É, né? Tudo bem, então. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Geocast, muito especial, com vários convidados hoje para a gente falar um pouco sobre design gráfico, sobre videografismo também. Tem especialista aqui de todas as áreas para compartilhar o conhecimento com vocês. Eu vou começar as apresentações aqui, no caso da minha tela, da esquerda para a direita. Dá um oi aí pro pessoal, Cadu. Oi, pessoal. Meu nome é Carlos Eduardo, sou conhecido como Cadu Nico. Trabalho há mais de 10 anos com computação gráfica, utilizando somente software livre. E é um prazer estar aqui no programa. Valeu, Cadu. Temos também o Elias Nunes. Opa, aqui é o Elias Nunes, canal Foslogs aí, gosto de ajudar a galera com software livre, tenho optado por ele em algumas produções do meu dia a dia aí, claro, ainda dependo de alguns proprietários, mas vou migrando aos poucos aí e ajudando a galera, que é o principal objetivo meu. Beleza, esse é o cara da edição de vídeo aí que a gente tem em especial. Tem ali o nosso querido ilustrador, reconhecido mundialmente, né, pelos seus desenhos do Mestre Yoda, um novo Elias Silveira, fala aí. Opa, overdose de Elias aqui. Eu sou o Elias Silveira, sou ilustrador, tenho trabalhado com software livre já há 4 anos, né? Era Photoshop de carteirinha, né? Photoshop de carteirinha. Aí o Cadu Nico me introduziu, né? No software livre. E desde lá tô aí, nessa toadinha aí, tentando. A hora que não tava ao vivo, eu tava falando bem, né? Botou ao Pois vivo. é, vou te dar uma dica. Quando você fala a palavra introduziu, você não dá uma pausa. Tá? O Cadu Nico me introduziu. Nesse mundo. A pausa não faz ferrou, né? A pausa ferrou. Mas beleza aí. A gente tem o Gabriel aí também, do canal Toca do Tux, do Geolinux. Fala aí, Gabriel. Fala, cambada, beleza? Olha eu aqui no Geocast outra vez. Então, bom, acho que todo mundo já conhece, precisa apresentar, né? Bom, sou analista de sistema, professor de inglês, intérprete, tradutor. Bom, professor de inglês eu sou desde 2005, analista desde 2008. Trabalho não só com Linux, mas também com outros sistemas operacionais, como Windows, macOS, FreeBSD. Ninguém é perfeito. Então... Já trabalhei com OpenSolaris, HPU, CIX, tá bom. Meu mundo é Linux, não adianta. Falando aí do assunto que a gente trabalha, o Gabriel, acho que no caso da produção do canal, usa o Kdenlive também, GIMP, essas coisas assim. Por causa da loja também, da Geostore, né? A gente trabalha junto lá. Isso. Bom, esse lance aí de GIMP e Kdenlive você usa há bastante tempo já? É que assim, GIMP eu usava... Na verdade, assim, são ferramentas que eu uso pouco, né? GIMP eu conheci exatamente quando eu entrei no mundo Linux, que, bom, o mestre sempre foi o Photoshop, né? E quando fui apresentado ao mundo Linux, conheci o GIMP, e assim, mas eu mexia muito pouco, passei a mexer mais mesmo em GIMP, depois que eu criei o canal. Até o Kdenlive mesmo, na verdade, eu passei a utilizar, nunca tinha utilizado, sabia da existência, mas passei a utilizar depois que eu criei o canal. Aí eu uso muito Audacity, GIMP, Kdenlive. Kdenlive é mestre, né? Isso aí, beleza. Então, o pessoal aqui já me conhece há bastante tempo, então acho que não tem necessidade de maiores apresentações, mas a minha experiência em relação a essas ferramentas é quase a mesma que o Gabriel e quase pelos mesmos motivos também. Por ter o blog e tal, para fazer as artes que a gente usa lá, eu uso bastante o GIMP e o Kdenlive, basicamente, para fazer todas as edições que vocês viram até hoje aí. O canal já tem mais de 500 vídeos, quase 600 já, todos eles feitos com o Kdenlive. É um case assim que eu posso mostrar para o pessoal que dá para fazer, né?
Bom, a gente tem aqui muito assunto para abordar, o pessoal já mandou aqui várias dúvidas também a respeito de GIMP, a respeito de Kdenlive, mas de repente vocês poderiam contar um pouco mais sobre a experiência de vocês no dia a dia a utilizar essas ferramentas, e eu provavelmente vou fazer uma pergunta que muita gente já fez para vocês, seja ao vivo, seja em palestra ou em outras participações que vocês fizeram em podcast e coisas assim, que é, eu perco alguma coisa por utilizar software livre para fazer esse tipo de trabalho de design? Tem alguma coisa que fica faltando ou ele atende completamente um profissional dessa área? Um escritor perde alguma coisa usando uma BIC para escrever ou qualquer parte de um livro? Eu acho que essa é a analogia que tem que ser feita. Você é um photoshopeiro, um CorelDRAWzeiro ou você é um designer, né? É isso que você tem que se perguntar antes de mais nada. Porque ferramenta é ferramenta. Ela vai exteriorizar todo o conceito que você tem por trás. Então, não importa a ferramenta. Eu optei por utilizar ferramentas livres, não só pela robustez, pela leveza, pela segurança, mas também pela filosofia que eu me identifiquei. Mas existe uma série de profissionais aí que não usam software livre e são cobertos de conceito e não importa o ferramental. Eu esbarrei muito na minha carreira com profissionais que migraram para o GIMP sem problema nenhum. Eu não ficava, mas no Photoshop faz isso, no Photoshop faz aquilo. Eles já estavam cheios de conceito. Eles já tinham todo o conceito de manipulação de imagens com eles, entendeu? Então, você, antes de perguntar se perde ou ganha alguma coisa, você tem que se perguntar o que falta dentro de você para que você consiga utilizar a ferramenta de maneira satisfatória. Sabe, eu passei muitos anos, até hoje, volta e meia acontece ainda de eu ter alguma turma de Photoshop para ensinar. Mas uma das coisas que eu sempre falo para os alunos a respeito desse assunto, assim, é uma coisa que você meio que abordou aí agora, Cadu, que é aquele lance assim, o artista, que é o artista, o designer, que é o designer, ele faz uma obra de arte até mesmo no Microsoft Paint lá, que é o melhor exemplo que eles conhecem de um software que seria amador, digamos assim. Não adianta você ter o Photoshop se você não souber mexer com ele, se você não souber o conceito de design, se você não souber trabalhar com sombras, por exemplo, algo assim. Você pode ter o melhor software do mundo, que se você não tiver aquele conhecimento técnico para aplicar, não sai nada. E se você tiver só o Paint, você vai conseguir fazer grandes coisas. A gente tem o Elias aí desenhando ao vivo, ó. Dá para vocês terem uma noção. Aí eu vou aproveitar e falar. O que o Cadonico falou aí, acontece o seguinte, o cara pode ter o conceito, pode ter o que for, mas é aquela história, né? Sempre tem aquele lance assim, você pega e fica igual torcida de futebol, né? Você é Photoshop e o resto que se lasque. Você sai até na porrada, né? E por conta disso, o Cadonico sofreu pra caramba na minha mão quando fui fazer o curso com ele, né? Porque, na verdade, eu fui fazer obrigado, né? Eu não queria fazer nem a pau. E era assim, tudo que ele mostrava, assim, no Photoshop faz melhor, no Photoshop faz melhor, sabe? Assim. Ou então eu falava alguma coisa assim, ó, isso faz no Photoshop, tem no GIMP? Então era assim, era um inferno. Mas depois que eu me desarmei, aí foi de boa, porque aí eu vi que não... E tem outro lance assim também. Dia de aula com Pode ele, falar. cara. Vocês terem uma noção, primeiro dia de aula com ele, eu voltei pro hotel e peguei o manual do GIMP, comecei a estudar, que eu falei, caraca, ferrou, eu tenho que neutralizar esse cara, porque tudo que ele grita, mas o Photoshop também faz isso. Eu falei, caramba, ele me fez, em pleno meio do curso lá na Unesp, estudar, me preparar para encarar ele no dia seguinte. Assim, Tá vendo? Nossa. Olha aí. Se todo professor tivesse um aluno desses, né? Sim, com certeza. Ferrado. Mas é isso que conceito, eu tive que me embasar em conceitos, eu tive que ver toda a demanda que ele estava falando no que o Photoshop fazia, falava, como é que eu vou pegar isso que ele falou que o Photoshop faz e vou fazer no GIMP? Se eu não tivesse embasado em conceitos, se eu não tivesse estudado as teorias de manipulação de imagem, eu ia me render a falar, realmente, Photoshop faz isso, o GIMP não faz. E, na realidade, não era. Ele fazia de um jeito e o GIMP faz de outro. Desculpa te interromper. Não, só para complementar isso aí, que é uma coisa que as pessoas têm que levar em consideração. Não
pode usar o GIMP, querer usar o GIMP da mesma forma que usa o Photoshop. Eles têm muita coisa. Ele tem muita coisa parecida, mas muita coisa diferente. E isso aí que me pegou no começo. Porque você está acostumado a fazer de um jeito, mas aí você consegue fazer a mesma coisa, mas você faz de outro, né? Mas foi bom, isso foi bom. Pode continuar agora. Desculpa a interrupção. Não, é mais que vale. As pessoas têm que entender que o GIMP não é uma cópia do Photoshop, ele é um outro software. Ele tem toda uma outra proposta. Por exemplo, o Photoshop ele trabalha de maneira destrutiva. O que é isso? Você implica 4 kg de filtro sem osso em cima da imagem e destrói aquela imagem original no primeiro momento. O GIMP não, ele tenta resolver tudo dentro das camadas e trabalhar de maneira não destrutiva, porque a imagem está na camada mais abaixo. É uma outra filosofia de trabalho, entendeu? Então ela não é nem melhor nem pior, só é diferente. Então não adianta você querer envelhecer uma foto como você faz no Photoshop. Você consegue envelhecer uma foto no GIMP? Consegue, mas você trabalha muito mais as camadas do que filtro. Existe um filtro de envelhecimento dentro do GIMP que destrói a imagem? Existe, mas aí você está deixando de usar uma característica do software, certo? Assim como o afinado Firework, que eu não sei se ele ainda existe, tinha toda uma filosofia de trabalho na época, e é tão software proprietário como o outro. Então, ele tinha, você abriu um Firework lá, era totalmente diferente. Depois que o Photoshop foi ter filtro aplicado à camada, o Firework tinha isso desde o início. Então são softwares diferentes. Todos um manipulava e os outros dois manipulam imagens, sim, mas são diferentes. É só isso, partir desse princípio. Exatamente, né? É aquela coisa assim, é parecido, esse conceito que vocês falaram é parecido com o conceito de migração para Linux em si, né? Porque você vai conseguir fazer as mesmas coisas, só que de uma forma diferente, muitas vezes. Às vezes é parecido, às vezes não é, às vezes é igual, até mesmo no GIMP e Photoshop. Se você já, sei lá, mexeu no Photoshop para você mover uma camada do local, uma imagem, um elemento, alguma coisa assim, e você usa a ferramenta de mover para isso, no GIMP você usa a mesma ferramenta, por exemplo. Mas se você for aplicar uma sombra projetada, no Photoshop você vai por um caminho, no GIMP você vai por outro. O resultado final é igual, mas você vai por caminhos diferentes, não é? Por aí, Gabriel, como é que você foi entrando no mundo GIMP aí? Na verdade acabam sendo o mesmo, da mesma forma que o Windows e Linux, os dois são sistemas operacionais. Sistema operacional, não sei o plural disso, mas dá pra entender, né? Em cima são sistemas operacionais diferentes. O GIMP e o Photoshop também são ferramentas com o mesmo propósito, né? Porém, acabam sendo diferentes. Ou seja, né? É igual, mas é diferente. Assim, o que eu fiz para poder aprender GIMP? Eu simplesmente peguei o que eu tinha de conhecimento do Photoshop e fui como se fosse tendo ponto de referência para aquilo. É a mesma coisa, por exemplo, no inglês. Como eu sou professor de inglês, o que eu faço? Eu pego um ponto de referência que você sabe para você decorar aquilo. Dá um exemplo básico através de inglês para ficar mais fácil. Por exemplo, eu fiz meu pai aprender a palavra condato. A gente estava assistindo o filme Senhor dos Anéis e eu ensinei para ele a palavra condato em inglês. Condato, em inglês, se pronuncia Shire. O que ele fez? Ele lembrou do cachorro Yorkshire. Então ele entendeu? É um ponto de referência dele. É uma associação, exato. É essa palavra que eu queria. Ele pegou da palavra que ele já sabia e associou aquilo. Então ele nunca mais vai esquecer que a palavra em inglês condato é Shire. Então ele descobriu até que, inclusive, o nome do cachorro é Condato de York. Então, é assim que eu fiz para eu poder aprender o GIMP. Eu peguei o que eu tinha de conhecimento do Photoshop e associei através delas. O GIMP eu fui associando as que eu tinha Photoshop e hoje eu não consigo usar Photoshop. Porque faz tanto tempo que eu não lembro mais, assim. Os pontos de referência, assim, o que eu gostei, e todo mundo que eu vejo que acaba de conhecer o GIMP, ele acha mais fácil, que tem coisas, até meu irmão mesmo achou, tem coisas dentro do GIMP que você alcança elas mais fácil, as ferramentas. Por exemplo, tem ferramenta que, assim, tá tudo naquela barra lá do Photoshop. Nele, não, você pode tanto achar nessa barra, né, de ferramentas, quanto você pode clicar com o botão direito, ela tá ali também. As coisas se tornam muito mais acessíveis. E isso que eu gostei demais do GIMP.
Eu vou fazer um complemento aqui que pode ser interessante para você que está pensando em migrar ou testar o GIMP, está vindo do Photoshop. Como eu falei, volta e meia eu tenho que dar aula de Photoshop também, mas eu particularmente prefiro o GIMP, uso ele muito mais frequentemente até do que o Photoshop. E uma das coisas que acabam me atrapalhando muito, sabe, dar aquela embaralhada na mente, são as teclas de atalho, porque num dia você está usando um programa, no outro você está usando o outro, né? E aí a minha solução para isso foi customizar as teclas de atalho no GIMP de uma maneira muito interessante, assim, que eu deixei praticamente igual ao Photoshop, já que o programa da Adobe não permite o mesmo nível de customização que o GIMP me permite. Então, se você está com medo de migrar por causa disso e está querendo conhecer os recursos do GIMP, eu recomendo que você faça, que nem eu fiz, e utilize pode até utilizar o patch que eu fiz para que configura o GIMP dessa forma com os atalhos do Photoshop, inclusive a organização espacial das camadas e ferramentas e tal do Photoshop, a migração vai ser muito mais simples. E aí depois que você já estiver acostumado com as ferramentas, você pode usar o GIMP puro mesmo, na versão que você quiser, né? A gente tem a versão 2.8 atualmente, o Elias está usando a 2.9, ele falou aí. Inclusive, até eu vou jogar uma bola quicando aí para vocês. O Daniel Carvalho perguntou se tem previsão de lançamento da versão 3 do GIMP. Vocês têm alguma informação? Não, porque no mundo inteiro só existe 4 desenvolvedores por GIMP. O projeto está com muito pouco desenvolvedores. Então, essa versão 2.9 que o Elias está usando, ela demorou 3 anos para sair. É um problema que a gente está encarando no mundo do software livre, é que cada vez estamos tendo menos programadores para desenvolver os softwares, né? E um projeto que sofre bastante com isso é o GIMP. Por que o Blender avança tanto? Porque o Blender tem uma fundação e o Tom Rosendal é praticamente um businessman. Ele consegue arrancar pedra e consegue ter programadores pagos pela própria fundação para continuar codificando, coisa que o GIMP não faz. Outra coisa, como o Inkscape também está avançando, porque ele caiu nas graças do Google Summer Code, então todo ano tem uma contribuição pesada, uma série de coisas. Agora, o projeto GIMP não. Nós estamos com 4 programadores no mundo inteiro e eles estão trocando a biblioteca, que agora eu não lembro. Isso dá uma trabalheira desgraçada em termos de código. Então vai demorar um pouquinho sim. A gente tem o Krita, que é um ótimo programa para desenho digital também, só que ele não tem, me parece, as mesmas propriedades de manipulação de imagem que o GIMP tem, ou eu estou enganado? Não. Ele tem umas coisas bacanas, assim, mas eu ainda prefiro trabalhar com manipulação de imagem no GIMP. Acho mais intuitivo. O que aconteceu com o projeto Krita? Ele nasceu meio que para ser mais uma opção de manipulação de imagem além do GIMP. Só que o seguinte, os ilustradores no mundo inteiro adotaram. Então, no meio do caminho, eles resolveram mudar o foco. Peraí, se os ilustradores estão usando bastante, por que a gente não vai atender a demanda? Então, eles pararam um pouco com a história de manipulação de imagem e focaram mais na parte de ilustração. E, aliás, eles estão... Inclusive, essa versão nova que está vindo ali não vai só ilustrar, mas também você vai poder criar, tem uma timeline, você vai poder criar animação. Fizeram uma animação do dinossauro maravilhosa. Já dá para fazer, eu já estava testando. O que vocês estavam falando do acesso, né, por esses menus aí, que você tem os mesmos menus que você tem na barra de ferramentas lá em cima. E tem outro lugar também, acho que se não me engano é aqui, ó, no cantinho aqui também, ó. Você clicar aqui também tem. Então, isso tem tudo quanto é lugar, quer dizer, você... Na verdade, cada um dos cantos do palco ali tem uma coisa. Né? Aqui é menu, aqui é máscara, né? Você cria a máscara rápida. E aqui é para você navegar. E aqui... É um mundo, gente. É um mundo. E o legal é o seguinte, eu já fiz edições super complexas no GIMP, só trabalhando em camada, inclusive maquiagem virtual, essas coisas, retoque, retirada, tudo direto na camada. Isso é show de bola. Isso é uma coisa muito legal a você poder trabalhar de maneira mais orgânica, porque quando não se tinha o computador, as pessoas faziam retoque em fotografias assim, era papel transparente, o acetato em cima, ia trabalhando.
Então você tem um maior controle do que sair aplicando um monte de filtro sem osso, mexendo em parâmetros. Então, se você estuda minimamente luz, estuda minimamente retoque, pintura digital, você consegue fazer muita coisa de maneira orgânica dentro da ferramenta. Isso não tem preço. E, além por cima disso tudo, ela é extremamente leve. Eu quero só adicionar uma coisa, assim, uma crítica, né? Acho que essa crítica todo mundo já fez, mas eu quero fazer também. Que tinha no Photoshop, assim, como toda crítica, a minha intenção de crítica é assim, ó, precisa melhorar. Não é assim falar que tá ruim. Mas hoje já existe. É que ficava as janelas soltas, eu odiava aquilo. Acho que por estar acostumado com o Photoshop. Ah, sim. Né? Pois é, Cara, depois, isso é uma depois que vantagem arrumaram e isso, uma né? desvantagem. É. Isso é uma vantagem e é uma desvantagem ao mesmo tempo. Isso já foi resolvido. Você tem Sim, como deixar a foi janela resolvido. única e a janela flutuante, por exemplo. Qual a desvantagem? É justamente isso, o espaço. Fica aquelas menus em cima da imagem atrapalhando, não sei o quê. Aqui, vamos lá, vamos vantagem, mexer na se você janela. tem mais de um monitor, se você tem mais de um monitor, você joga as ferramentas para um lado e fica com a área de trabalho. Eu aqui em casa faço isso. Tá. Entendeu? Eu tenho uma área de trabalho toda só para mim. E as ferramentas ficam no outro monitor. Bom, vamos aproveitar que vocês estão mexendo aí com o GIMP e tirar algumas dúvidas que o pessoal colocou aqui. São dúvidas, assim, tão simples, muitas vezes, que o pessoal patina e acaba abandonando o programa por não conseguir fazer. Por exemplo, aqui a gente tem... Ele pede como se faz para cortar as fotos em seleção de quadrado, né? Assim como fazemos no Paint, no Windows. Esse aqui é o rosto do meu filho. Vocês estão vendo aqui o rosto do meu filho? Sim. Quando ele era bebê? Então, 15 para anos você que quer recortar direto aqui, eu quero recortar um quadradinho certinho onde está o meu filho aqui na praia, né? Eu venho aqui na faca alfa, ó, clico nela. Cara, realmente com o Hangout consome a máquina, cara. Tá muito lento aqui. Você viu como que fica esquisito? Fica estranho. Vocês estão vendo os 4 cantos aqui, ó. Vocês podem dimensionar esse retângulo. Agora eu apliquei, eu não sei porquê, mas vamos lá de novo. Cortei demais, certo? Vou botar aqui. É o Hangout. Eu quero ajustar. Eu clico aqui e vou ajustando, ó, nos cantos. Ó. Posso subir somente. Posso colocar na lateral aqui. Certo? Estão conseguindo me ouvir direito? Sim, tranquilo. Aí eu cheguei, essa parte que eu quero. Eu chego bem aqui no meio e clico, pronto. Cortei a imagem. Simples assim. A gente pode entrar no assunto aí do GIMP depois também, mais um pouco, mas vamos dar uma falada aí sobre edição de vídeo. A gente tem o Elias Nunes aí como representante da categoria dos editores de vídeo. Tem bastante pergunta aí sobre edição. Você pode contar aí um pouco para o pessoal com o que você vem trabalhando com edição nos últimos tempos aí, Elias? Opa, então vamos lá. A primeira coisa, um dos softwares que a maioria das pessoas usam, né, que é o Kdenlive. Ele é um software super completo para o que você quer fazer, seja uma edição simples, avançada, tudo você pode fazer nele. E ultimamente eu tenho brincado um pouco no Blender também. Blender que depois eu vi alguns vídeos, vi que ele tem bastante recursos legais e estou aprendendo aos poucos. Mas no geral eu uso bastante Kdenlive e às vezes, dependendo do projeto, eu particularmente prefiro o Flowblade, que tem se mostrado um pouquinho mais estável do que o Kdenlive. Eu fico entre esses três aí, mas Kdenlive é o mais usado aqui por mim. Eu vou fazer um negócio aqui já te largando na fogueira direto, já que você não falou muito aí no início. Que é o seguinte, ó, tem a pergunta aqui do Eugênio Malai, e ele pergunta assim, ó, não conheço na prática nenhum e nem outro, isso ele fala do GIMP e do Kdenlive, no caso, né? Por isso eu faço questões básicas para utilizador iniciante. Ele pergunta se eles são grátis, tá? E aí vem a parte difícil, ó. Quais as top 3 vantagens sobre Photoshop, Adobe Premiere e After Effects? O que você diria? Opa, vamos lá. Velho, vamos falar aqui do Kdenlive primeiro. Ele é gratuito, diferente do Premiere, que ele tá, se eu não me engano, com a última atualização da Adobe, ficou por R$80. Eu não tô lembrado direito o preço, 80 mensais. O Kdenlive, ele dentro dele tem um sincronizador automático de áudio,
no Premiere você tem que comprar uma extensão lá de 300 e cacetada de dólares, uma coisa assim, para você ter uma sincronia automática de áudio. O Kdenlive oferece isso gratuitamente para você. Você tem um software um pouco mais enxuto, que vai, como consequência, vai tirar menos recursos da máquina, você vai poder trabalhar com mais fluidez. Basicamente é isso as vantagens do Kdenlive. Tem muitas outras coisas que de vantagem, mas para citar é complicado. GIMP, a sua gratuidade já diz muita coisa em relação ao Photoshop. Em algumas partes é leve, algumas coisas são mais simples de resolver dentro do GIMP do que no Photoshop, que inclusive eu tenho testado as últimas versões desse software para ter uma certa comparação. Às vezes eu preciso trabalhar com eles também. E para você ter uma ideia, os recursos consumidos por esses softwares são, nas últimas atualizações, são enormes. Então, se você quer trabalhar bem, não quer ficar assim sofrendo com máquina, essas coisas, software livre está aí para isso, além de que dá conta de você fazer suas produções. Claro, não é o mesmo caminho do software proprietário, que muita gente confunde. Usar, eu quero fazer tal efeito no Kdenlive, mas eu fazia Cine tal software. Não, você deve pegar o Kdenlive e fazer o efeito da maneira que o Kdenlive faz e não do jeito que você fazia no Premiere, porque tem toda essa diferença. Porque muita gente às vezes confunde fazer as coisas dentro de um software e quer fazer igualzinho fazia no outro, já que cada software trabalha diferente. E sobre o After Effects, cara, esse software é difícil substituir por completo, mas o Blender tá aí. Se você precisa de mais recursos, tem addons em várias partes. Claro, o After Effects aí mistura com coisas de Photoshop, coisas de Illustrator e vira aquela bagunça. Mas você pode sim substituir ele. Tem o Blender, tem Natron aí, que dá para você trabalhar tranquilamente. Além de ser das ferramentas livres ser totalmente gratuitas, né? Como o Blender, Natron estão aí gratuitas e dá para fazer muita coisa. Inclusive o Xander Hustle, uma coisa assim. Não lembro o nome dele agora de mente. Mas ele mesmo faz coisas incríveis dentro do Natron. Então tudo é questão de aprender a trabalhar diferente. Porque, por exemplo, a After Effects ali está trabalhando com camadas. Aí o Natron e Blender você já vai ter que aprender a trabalhar com nós. Então você deve saber que cada software faz a mesma coisa, mas de forma totalmente diferente. Você deve seguir por outro caminho. Se você quer trabalhar com esse software, você deve aprender a fazer as coisas dentro desse software. Você ter o que você quer fazer dentro da sua mente e saber como aplicar ali através dos recursos dentro de Blender, Natron e etc. Isso aí. Um negócio interessante de salientar é que é o seguinte, o pessoal compara muito o Kdenlive ao After de maneira errônea, né? Porque você não faz pós-produção de vídeo no Premiere. E você não faz pós-produção de vídeo no Vegas também. Então, o Kdenlive é um programa de edição, ele não é de pós-produção. Como o Elias falou, se você busca um programa para fazer efeitos especiais ou coisas assim, o Natron talvez seja uma das melhores opções, porque ele é meio que, entre aspas, um clone do Nuke, do The Foundry, que é um dos softwares mais pancadas que tem para fazer esse tipo de efeito especial cinematográfico, assim, utilizado em Hollywood e tal. E não é só ele, né? Se o cara quer pagar, né? Tem a opção de pagar pelo Nuke, que também tem versão para Linux, inclusive. E temos também o Lightworks para edição de vídeo, né? Você já chegou a usar aí? Alguém já chegou a usar o Lightworks para editar? Eu achei ele, tipo assim, o painel dele parece um painel de avião, aí eu fiquei até com medo de usar. Deu meio aqui, cara. Ele é meio... tem uma cara meio assustadora mesmo aqui, ó. O Cristiano de Andrade Botelho perguntou se a diferença do Kdenlive pro OpenShot é muito grande. Não é. A desvantagem que agora na última versão foi feita é que o OpenShot não fazia proxy de vídeo, né? O que é proxy de vídeo? Você faz uma versão com menos DPIs do vídeo que você tem para você poder fazer uma edição de longa duração. O OpenShot novo já tem esse proxy de vídeo. E uma coisa que o Kdenlive não tinha, que passou a ter, é você poder ter transparências em várias camadas, sem necessariamente
setar isso como uma transição, onde você consegue fazer isso como fazia no OpenShot. O que eu gosto muito do OpenShot é o seguinte, por exemplo, se você vai fazer um clipe de título, ele não abre um editor dentro dele. Ele joga para o Inkscape e você tem todos os recursos do Inkscape para fazer isso. Quando você salva e fecha o Inkscape, o editor, o título já está lá. Se você quer fazer uma vinheta 3D, ele pega todo o Blender lá, você trabalha, quando salva, já está direto lá na tua árvore de projetos. Isso eu achei legal. Ele não tenta se fechar em si, ele pega os software livres em volta aqui, já tem proeficiência no que você quer fazer e integra com ele. Isso eu achei do caramba, eu achava que isso o Kdenlive tinha que começar a fazer. Por exemplo, o sistema de títulos do Kdenlive é bem legal, mas ele é limitado comparado aos recursos de um Inkscape, entendeu? Então você tem essa vantagem ao trabalhar com OpenShot. Você consegue que outros programas externos conversem diretamente com ele. Bacana, né? Na verdade, o próprio Kdenlive tem uma integração meio que de leve nisso, que nas configurações dele você pode adicionar para quando você for criar, por exemplo, títulos, ele criar com Inkscape, ou quando você for editar alguma imagem, ele abrir direto com o GIMP e fazer essa ligação, ou até mesmo com a Audacity, né, para você editar o áudio também dá. Então, o pessoal fala muito daquela conexão dos programas da Adobe e tal, mas no Linux você tem algo parecido também de jogar um para o outro, simplesmente manipulando um arquivo dentro do outro sem precisar salvar e jogar de novo, assim, é bem interessante. E olha só, e não é tudo da mesma marca, hein? Olha pra você ver como que é louco, né? Verdade. Não é o mesmo desenvolvedor, né? Então. Você vê o poder. Por ser aberto, o pessoal de um projeto pode ver o padrão de arquivo do outro projeto e a partir dali trabalhar em cima. Eu acho engraçado um CorelDRAW, um Photoshop, não conseguir abrir um SVG, um XCF. Tá lá toda a documentação de cabo a rabo. Tem API para Python, para Perl, para C. É só pegar aquela API que está ali e jogar para dentro do próprio código, né? Ou seja, não faz o dever de casa direito. E não é o que acontece. Não abre porque não quer, né? Live abrir um SVG, né? Um OpenShot abrir um XCF. Tá lá, tá aberto. É só você ler como aquele formato funciona, implementar a ferramenta ou pegar a ferramenta pronta dentro do próprio site do projeto. Então, isso facilita. Isso sempre foi uma realidade no software livre desde que ele foi criado. Aqui o Felipe Gomes, ele levantou um ponto interessante, assim, sobre, talvez o Elias até tenha mais experiência nisso, a respeito das mesas digitalizadoras para você desenhar. É muito complicado utilizar no Linux, tem várias marcas que você consegue comprar e que funcionam, dá muito trabalho para instalar, como é que é? Bom, da marca Wacom, você não tem que fazer nada. Você pluga ela e começa a usar. Porque ele já tem o Você está usando uma dessas aí agora? Eu estou usando um Wacom aqui. E assim, igual eu falei que eu estava com essa interface gráfica aqui que não me dava opção de configurar, mas eu não preciso configurar nada. Eu estou usando aqui, olha, ela tem sensibilidade à pressão, tá vendo? Eu regaçando todo o meu desenho aqui. E de boa. Eu não precisei fazer nada. Aí uma coisa ou outra que você precisa configurar, você configura dentro do próprio software. Então... Bacana, agora então quem é desenhista pode... tranquilo. E tem outras marcas que tem até o Mozart Couto, que ele andou testando umas... Mozart Couto, para quem não conhece, foi um dos pioneiros de desenhar para DC da vida e Marvel aqui no Brasil. Ele na década de 70 ele já fazia trabalho para os caras de fora e tudo. E ele só usa software livre também. E ele andou testando umas outras marcas lá e funcionaram também, de boa. Tem o blog dele, blog do desenhador, que lá tem bastante coisa que ele até mostrou lá o resultado de ter testado outras marcas, né? Mas, você comprar uma bambu da Wacom, que é a melhor que tem, assim, pode falar, não adianta. Em termos para trabalhar profissionalmente é a melhor. E
Mas tem, você compra uma bambu mesmo, eu já fiz trabalhos com bambu, que o pessoal fala, custa R$400, é fraquinho, não sei o que, tem poucos níveis de pressão. Pra mim não fez muita diferença não, usei de boa. Então dá pra você comprar uma bambu aí e fazer o regaço. Aproveitando aí que tem um monte de gente que manja de GIMP na sala aí, qual a maneira mais prática que vocês conhecem? Uma dúvida aqui do Lohan Kondo. A maneira mais prática que vocês conhecem de criar uma borda no texto? Escrever, sei lá, alguma frase, alguma palavra, e daí colocar uma borda de outra cor nesse texto. Você vê essas coisinhas, eu não sei fazer, cara. O cara desenha o Yoda, mas não sabe lidar. Cara, eu acho... Eu costumo fazer usando a ferramenta de selecionar, criar borda. Aí você simplesmente vai lá e aplica. Mas eu acho que ainda fica melhor se você fizer isso no Inkscape, que tem a opção lá de linha e linha de contorno. Aí você fica um pouco melhor. É. Talvez o Cadu saiba alguma coisa aí para complementar. Eu queria falar, a diferença, o que é comum, eu vi isso, inclusive, uma palestra na Campus Party, de São Paulo. O cara deu uma palestra de 1 hora, ensinando a criar layout de site todo em cima do Photoshop. Madrejo, Photoshop, GIMP, são softwares de manipulação de imagem, não de criação de layout. Ou seja, ele mostrava os arquivos demoravam 5 minutos para abrir, porque tinha um monte de coisa, era tudo bitmap. Galera, quer fazer layout, quer trocar borda de cor, quer encaixar letrinha com fotinha, quer fazer essas coisas, usa um software de vetorização, software de desenho vetorial. CorelDRAW, Illustrator, Inkscape, não importa, eles foram criados para isso, para fazer layout. Olha a trabalheira que o Jonathan tem para fazer uma simples borda de outra cor. Coisa que você faria clicando Shift e o nome e a cor na fonte no Inkscape. Por quê? Ele foi feito para isso. O GIMP não foi feito para isso. Inclusive, eu conheço o Lohan, ele do grupo lá do GnuGraph lá no Telegram. Ele já fez essa pergunta no grupo e a gente disse exatamente a mesma coisa. Cara, nessas coisinhas, quer mudar a letra, coisa, joga para o Inkscape, gera a imagem, volta para o GIMP. Entendeu? Fica mais leve, fica mais rápido, fica mais prático. Usar layout, desenho vetorial, manipular a imagem, software de manipulação de imagem. Ó, blá, blá, blá. Tá aqui, ó, frase super original, né? Vou pintar ela de amarelo, de verde. Eita. Verde. Achei que eu tava daltônico. Vou aproximar aqui e dou Shift vermelho aqui. Pronto, tá feita a borda. Quero aumentar a borda. Espera aí que tá lento. Vem aqui no contorno e aumento o contorno. Aí a diferença é que se você aproximar, aí você não tem serrilhamento. Ele ainda tem isso. Você se aproxima, não tem serrilhamento. Porque esse software foi feito para isso. É mais rápido e mais prático. Só isso. Eu usava Photoshop. Eu acho que não usava 10%, acho que nem isso, do que ele oferecia. E uma época eu usei Piratão, aí eu comprei licença e tal, aí paguei caro para Dell, e ainda eu tive sorte que eu comprei uma licença acadêmica lá e ficou mais barato, mas ainda foi caro para burro. E não usava quase nada dele. Agora eu uso um software que é gratuito e eu não uso também acho que nem 10% também do que ele oferece. Dos softwares que eu utilizo, o GIMP, Krita, MyPaint, tá tudo sobrando. Sobra software para mim. Porque eu não consigo usar tudo que oferece. Então assim, você tem que ser Photoshop, porque ele tem um monte de coisa. Esses outros também tem um monte de coisa. Tem muita coisa também. Qualquer um aí, ó, não vai usar 10% que o software oferece. É isso que eu ia falar. Tem tudo isso, um monte de coisa. O cara não usa 3%, na verdade. Não usa, cara, não usa. Pra que ter tudo se não vai usar, sabe? É aquela história. Porque é aquela filosofia, né? O lance deles é comércio. Então, quanto mais coisas eles oferecerem, né? Quanto mais recurso tiver lá, tal, pra você fazer chover canivete, não sei o que, para vender, mas você não acaba usando. Eu lembro muito de uma propaganda quando eles fizeram o filtro on blur.
né? A Adobe fez o famoso filtro on blur. Tinha na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, né, um totem de prédio. Agora você pode desembaçar as suas imagens, não sei o quê. Falei, pô, legal, tem que dar um braço a torcer mesmo. Eles conseguiram uma coisa que o GIMP não faz. Aí eu falando com o João Bueno, que é um dos desenvolvedores, um dos 4 desenvolvedores do GIMP, né? E ele é brasileiro e é responsável pela tradução do GIMP no Brasil. Ele virou e falou, não, Unblur existe desde sempre no GIMP. Falei, mas aonde? Ele só não vem instalado junto. Ele me mostrou a página do plugin, né? Vocês baixam e instalam. O projeto é desde de 94, acho que se não me fala a memória. Assim. Era muito antigo o projeto. Então, muita coisa no GIMP não vem instalado por padrão, mas existe, entendeu? Tanto que eles estão fazendo a tal da área de registro de plugins, né? E eles querem fazer no futuro como o Blender, né? Que você vai setando, ativando, desativando e vem no site, baixa automaticamente e instala, justamente por causa disso, que as pessoas às vezes não sabem o que ainda não está instalado no próprio GIMP. Então, o GIMP tem muito mais coisa. No meu site tem uns 2 ou 3 artigos de plugins que não vêm pré-instalados. Eu ensino a instalar e ensino a utilizar. Entendeu? No mesmo link aí que o Jonathan vai botar ou não nos comentários, eu não sei. Mas também tem isso. Aqui para isso. O GIMP padrão, ele já vem muito ceifado, tem muito plugin dele que você tem que instalar ainda. Então, você já acha um mundo ao quadrado ainda por cima. Esses plugins aí, tem uma coisa nesse plugin Registry, que eu acho que, assim, quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei com aquela cara de, é sério que isso existe de verdade? Que é aquele Hue Selection para remover os objetos, sabe? Eu acho que eu vi até o Cadu que fez um post um tempo atrás sobre isso aí no blog dele, que você, sei lá, tem tipo vamos imaginar um céu ou um pássaro e você quer remover o pássaro. Marca isso, você consegue remover o pássaro. Eu fiz. Aí pega um mais complexo, né? Eu fiz tirando uma bola de futebol num gramado, ou seja, a grama ela tem posição, né? Ela tem queda, não adianta você borrar qualquer coisa. Aí lá no tutorial mostra, eu marco certinho a bola, depois eu mando tirar, ela tira e as graminhas continuam lá no local. Mas o Photoshop tem esse recurso. Sim, mas o GIMP sempre teve, mas nunca foi instalado. Se for ver a data desse recurso no site do projeto, é muito antiga, é pré-recurso do próprio Photoshop. Então o Photoshop importou muita coisa do GIMP, muito recurso do GIMP para dentro dele também. E as pessoas não sabem disso. Eu acho interessante a gente pontuar isso aqui. Muita coisa que é utilizado no software proprietário veio muito antes do software livre. Vamos um exemplo mais geral, a multitela do Windows agora. No Linux sempre tivemos multitela, sempre. Né? Várias áreas de trabalho. Agora, eles vendem isso como uma grande novidade, não é? E isso aí vem muito antes, até mesmo quando o destaque de touchscreen, por exemplo, foi no iPhone. Isso em Linux, é velho, hein? Esse lance das multitelas, eu não sei aonde que começou exatamente, mas eu lembro que o KDE 1 já tinha. Primeiro, já estamos aí 20 anos de KDE, né? Jonathan, você tem no Shell, você dá Alt F2, Alt F3, Alt F4. Você não subiu interface nenhuma. Você tem isso dentro do Bash. Tem no mínimo 6, né? Ou seja, e agora eles vendem como a 10ª novidade. Isso é comum. Eu rio muito quando isso acontece. E eu ainda vou falar mais, hein? Agora a sombra nova que vai vir do CorelDRAW, ela é vetorial. Do Inkscape sempre foi vetorial. Eles não vão fazer mais aquela gambiarra da imagem. Quer dizer, já estão vendendo isso, sombras mais leves, porque vetorial... Mentira, a gente sempre usou, eles tiraram da gente. Caido, então eu quero até... isso mesmo, pode ser aberto, é para isso. Eu quero até complementar isso aí, Alt F1, Alt F2, dá para fazer até mesmo com comando se quiser, hein? Você dá CHVT, e você dá o número que você quer. CHVT é o número do comando, do terminal. Deixa eu ver isso aqui, CHVT, é isso mesmo. E vamos lá, você quer pro 7, você coloca o 7, e ele vai para lá pro outro terminal. Você quer ver? Dá para explorar ainda muito mais muito mais a fundo que o pessoal imagina. Isso é uma coisa que ninguém sabia, né?
Acho que o Elias usou recentemente o Windows 10. Usou, né? O Elias Nunes. Usei sim. Você sabe me dizer se o Windows Explorer ele já tem o recurso de múltiplas abas no gerenciador de arquivos? Não cheguei a testar. Porque isso é uma coisa que, a partir do momento que você se acostuma, e tem qualquer gerenciador do Linux, pode escolher à vontade aí, dificilmente você vai conseguir ser tão produtivo quanto usando, ter que ficar abrindo uma janela, depois da outra ali no Explorer, né? A gente estava falando antes também sobre os múltiplos recursos que vocês comentaram, e o Elias comentou também que não usa 10% do GIMP e tal, e que é aquela coisa assim, você tem um programa grátis que você baixou e ele ter mais ferramentas do que você usa é uma coisa, mas você pagar para ter mais ferramentas do que você precisa utilizar, você está pagando um preço às vezes mais alto justamente por todas essas ferramentas, dá para perceber aí que tem, né, aquele lance uma coisa assim, errada, né? não precisaria estar gastando nisso. E o seu Yoda aí tá ficando, né, tinindo o negócio aqui, tá partindo para a parte da iluminação agora aí. Ele tá jogando luz agora, ele tá fazendo um comportamento de luz, tá jogando a luz do fundo laranja lá na pele do Yoda lá. Mas ó, eu vou falar uma coisa, Mas isso eu não... Uma coisa que eu vou falar aqui... gratuito, galera. Deixa eu só colocar isso. A liberdade está no código, não no preço, tá? Para as pessoas que estão assistindo pela primeira vez aqui ou não conhecem bem o conceito de software livre, software livre não é necessariamente software gratuito. Nós temos distribuições como Red Hat que são pagas, nós temos softwares gráficos pagos como o VariCAD, que é um CAD que abre direito de DWG, ele é livre, mas ele é pago, e assim por diante, certo? Então, nem sempre a gratuidade é uma característica do software livre, mas o código aberto, sim, é você utilizar da maneira que você quiser o software, esse software ser seu de verdade, é uma das características do software livre, tá? Só queria pontuar isso, para as pessoas não associarem software livre a software gratuito. Bem lembrado. Boa colocação. Galera, só quero dar um adeus aí pro Gabriel, que ele tá precisando largar, e agora, dá um tchau aí pro pessoal, Gabriel. Isso aí, galera, valeu. Desculpa ter que sair aí, viu, na pressa. Esse horário geralmente eu já tenho que ir. Mas valeu pelo convite, foi da hora participar mais uma vez aí com o Caedu. Primeira vez, se eu não me engano, que eu tô participando com os dois, Elias. E o outro aqui, quem é? Felipe. Felipe, porque tá mudo, cara. Tá... O Felipe aqui, ele tá aí de camarote, ele é um dos nossos padrinhos lá do projeto, o pessoal que patrocina tem acesso VIP aí. Legal. Achei que tava aí sendo um recluso da sociedade, cara. Não queria falar nada. Ele tá no silêncio por escolha. Se quiser se pronunciar aí, fica à vontade. Pô, valeu, viu, galera? E o Yoda tá demais aí. Gostei. Valeu aí, Gabriel. Falou. Bom, aqui, vamos falar um pouco mais sobre edição de vídeo aí também, que é uma coisa que a galera pediu bastante. Até pediu para mostrar coisas mais avançadas de edição de vídeo aqui, mas eu não sei o que é avançado para você aqui que perguntou. Sei lá, o que é avançado para mim, de repente não é para você. Mas a respeito, assim, vamos falar de repente de mercado, né? Muita gente tem essa dúvida. Vou começar a trabalhar com GIMP, com Krita, com Kdenlive ou qualquer coisa assim. Vou conseguir emprego nessa área? O que vocês têm de experiência para contar a respeito disso? Vocês acham que isso influencia muito? A galera tem preconceito com quem usa? Como é que é? Cara, vamos lá. Eu vou falar aqui na minha área que é edição. Se você for trabalhar numa produtora, você pode ter um certo preconceito aí, porque muita gente dentro da produtora só quer usar proprietário. Simples assim. Mas se você for trabalhar, por exemplo, igual a gente que trabalha pra gente mesmo, a gente pega trabalhos freelas, fica bem mais prático, porque você escolhe o software que quer usar, a maneira que quer trabalhar, não tem gente dentro da produtora enfiando na sua cabeça que você deve usar software tal. Mas se você quer trabalhar dentro de produtora, você vai ter aí um certo problema de início, porque muitos querem ali te empurrar o software proprietário, porque é o que todo mundo lá vai estar usando. Muita gente vai estar usando o pacote Adobe, vai estar usando um Vegas Pro da vida. Se trabalhar em equipe, muita gente vai estar ali usando o Media Composer da Avid, mas trabalhar para você mesmo sempre vai ser mais prático, você trabalhar como freelancer. Claro, nada impede de você também abrir a sua produtora com software livre.
que é o mais recomendado. Você vai ser patrão de você mesmo vai conseguir implantar o software que quer, seja software livre ou proprietário, mas acredito que todos iriam implantar software livre, né? Porque é a escolha da galera. Então, você, para trabalhar no mercado de trabalho dentro de produtoras, você sofreria um certo preconceito por estar utilizando software livre. Mas, claro, com software livre você vai obter o mesmo resultado com software proprietário, já que está trabalhando com vídeo. Se você faz um corte, um jump cut em um vídeo, você vai fazer tanto no proprietário quanto no livre. Então, a pessoa pode ter um certo preconceito aí de você usar software livre, mas nada impede que você use e apresente o mesmo resultado que quem estava usando o software proprietário está lhe entregando. Porque, por exemplo, você pode fazer toda a sua edição ali, toda a sua edição dentro do Blender, seja a parte básica ali, que é só fazer os cortes, juntar cenas ali, colocar uma musiquinha, como a pós-produção, tudo dentro do Blender, já que ele oferece isso. Ou então você pode optar por utilizar o Kdenlive e jogar dentro do Blender só para fazer a pós. Então, dentro do mercado de trabalho, dá para usar software livre. Claro, muita gente não vai gostar disso, mas você tem a sua escolha aí. Produtoras, por exemplo, pode dar um certo trabalho para você, mas nada impede que use software livre aí no mercado de trabalho. Esse é o que eu posso dizer aí. Depende um pouco da sua posição, então, você acha assim, se você conseguir ter um pouco mais de autonomia, você consegue aplicar essas soluções assim, porque vocês que trabalham com isso, o importante é o resultado da coisa. Se você consegue entregar o produto final usando programas abertos, então era isso que eu queria saber. É possível fazer, então tá show de bola. O restante é questão de adaptação do cara que já está estabelecido. Eu tenho uma outra experiência. Fala aí, Cadu. Eu tenho uma outra experiência, por exemplo, quando eu trabalhei no INPA, Instituto de Matemática por Aplicada, eu trabalhei no departamento Visgráfico, que é a parte de computação gráfica, e eu trabalhava na câmara de captura de movimento deles. O meu chefe, o professor Luiz Velho, ele conhecia o dono do Maya, né? O criador e dono do Maya. E ele recebia as licenças no Maya gratuitamente. Então, quando eu entrei para trabalhar lá, eu tive que trabalhar no Maya. Só que é o seguinte, o cara era Maya de 2008, a gente já estava em 2012. Quando houve um gargalo na produção lá de captura de movimento e eu precisei de uma ferramenta robusta, eu usei o Blender. E dali eu não disse que estava usando o Blender. Quando o trabalho ficou pronto, ele ficou impressionado. Ele falou, nossa, inclusive a luz melhorou, você aprendeu a fazer uma luz melhor no Maya, que não sei o que, não sei o que lá. Quando ele acabou de falar, de elogiar, eu mostrei, olha, não é Maya, é Blender. Então, se você mostra, e a partir dali, hoje o departamento lá, inclusive tal da Life Linto, que trabalha na Blender Foundation, um brasileiro lá, hoje o INPA inteiro, né, o Visgraph inteiro usa Blender. Então, muitas das vezes, na produtora em si, no local em si, falta mostrar uma vantagem. As pessoas têm que olhar software livre além do ser livre ou não. Eles têm que olhar se é uma ferramenta robusta e eficiente ou não, entendeu? Existem software livres que são uma bosta, como existem software proprietários que são uma bosta. Então, se você mostra a sua vantagem técnica para o empresário, né, o cara que paga a tua conta, e você ainda diz, é livre, eu posso adaptar da maneira que eu quiser, e além disso, a maioria é gratuita, ele não vai ver problema nenhum em usar mais essa ferramenta, entendeu? Então, você que está começando, como às vezes eu trabalho em produtora, eu levo meu laptop com o meu ferramental e eu vou mostrando, e vou produzindo e dando o feedback que os meus colegas de trabalho esperam. No final, eles sempre perguntam, e aí, como é que é isso? Você está usando aí, não estou vendo você... Não, estou usando isso, me facilitou assim, assado. Quer dizer, é a maneira também como você apresenta o software livre para uma empresa. Se você já começa pela filosofia, no primeiro momento, há o barreiro. Opa, que isso? Negócio de dedo verde aí, galera riponga, meio que história é essa? Se você começa pela vantagem técnica, aí é uma outra forma das pessoas verem, porque as pessoas não conhecem. A gente está falando aqui disso tudo, mas as pessoas... Agora o Blender está começando a ser mais conhecido. Hollywood praticamente adotou o Blender.
Teve até, tá rolando aí no Facebook, acho que o Jonathan até falou a vantagem do Linux em Hollywood. Quer dizer, isso está começando agora. Ninguém conhece GIMP direito, ninguém conhece Inkscape, ninguém conhece Kdenlive, OpenShot, eles não são conhecidos. Nós utilizamos e propagamos, mas eles não são conhecidos. Então, acho que é um pouco do nosso trabalho também, torná-los conhecidos para as pessoas que utilizam, para profissionais da área. Sim, muito bem. Bem colocado aí. Como é que anda o Yoda aí, Elias? Você também tem um caso, se não me engano, você tinha me contado uma vez que você usou Photoshop, aliás, GIMP, num lugar onde só usavam Photoshop e tal. Como é que era? Não, para todo mundo que eu trabalhei, todos usam Photoshop, né? E eu nunca falei que usava GIMP nem nada. Mandava os arquivos para eles, porque não tem diferença, né? No resultado final, você fez no GIMP, fez no Photoshop, é a mesma coisa. E mesma coisa não, porque tem algumas coisas que para mim ficaram melhores, né? E então assim, eu nunca tive problema. Foi como eles disse, né? Quando você trabalha sozinho, quer dizer, não importa a ferramenta que você está usando, se o resultado tá de acordo com o que o cliente espera, não quer nem saber que ferramenta você usou, né? E o problema maior é assim, quando você vai trabalhar num lugar que os caras usam o determinado software, aí fica mais difícil. Aí, quando tem um case igual do Cadunico, que aí a coisa muda, né? Mas eu nunca tive problema por usar o GIMP. Não, mas é isso, eu não tenho nenhuma experiência assim. Aliás, a única vez que eu tive problema com uma ilustração para revista, eu na época usava Photoshop. Putz, que nós não conseguimos acertar a cor para o negócio. Não ia, rapaz. E aí ela tentava fechar lá e dava pau. Assim, por causa da cor mesmo. Porque o pessoal fica falando de cor, CMYK, não sei o que. Eu tava usando Photoshop, CMYK, tal, e não tinha jeito. A cor não ficou legal. Eu tive que refazer, mudar as tonalidades, as coisas. Então, é o que eu tenho para dizer. Foi a única vez. Não que seja culpa do Photoshop, né? Não, foi culpa calhou de ser. Não, eu digo assim, não por culpa do Photoshop, falo assim, que acontece, às vezes acontece, por exemplo, trabalhar com as cores, né, com a gama de cor que depois, na hora que você fazer a conversão, você não consegue atingir a mesma tonalidade, aí ferra, aí dependendo do software, se for GIMP, se for Photoshop, se for qualquer um, vai ter problema, né? Mas é isso aí, cara. Esse negócio, assim, das, sei lá, pessoal de estúdio, gráfica, sei lá, que acaba buscando os profissionais e aí eles obrigam o cara a trabalhar com determinada ferramenta, eu olho meio desconfiado, assim, sabe? Tudo bem, cada um escolhe o que quiser para trabalhar, mas se fosse eu contratando, eu iria deixar na mão do meu designer lá o que o cara quer utilizar. Afinal, eu estou contratando um artista, não estou contratando um photoshopeiro ou um gimpeiro, por assim dizer, sabe? Então, tem ilustrador hoje que ainda faz à mão, cara. E aí você não vai contratar o cara porque ele faz à mão? Quer dizer, não, eu quero que você faça no Photoshop. Não tem dessa, né? Pois é. Eu, recentemente, ali, o Cadunico falou antes aí de quais argumentos você utilizar para fazer com que as pessoas comecem a olhar o software aberto, software livre, de outra forma nesses meios, dando exemplo de vantagens técnicas e coisas assim, não se prendendo ao argumento da filosofia, da liberdade e etc. Eu posso dar um exemplo que aconteceu comigo faz 2 meses, por aí. Eu tenho tido algumas turmas onde eu tenho ensinado o Kdenlive e GIMP, numa empresa aqui da cidade, onde eu trabalho, na Portal. Inclusive, eu agradeço a eles por abrirem essa oportunidade para um público de uma cidade que é relativamente pequena. A gente tem aqui 60 mil habitantes só, ela não é muito grande. Então, para você ver onde nascem essas iniciativas. E quando eu estava conversando com o pessoal do porquê colocar o curso com essas ferramentas e tal, além de ser ferramentas que eu tenho experiência há mais tempo, então eu poderia ministrar de uma forma mais adequada, na minha opinião,
era que eu disse assim, olha, o que a gente vai gastar? O cara pediu para colocar. Eu disse, nada, vamos colocar aqui, ó, é isso aqui. Dificilmente você vai precisar da manutenção, porque não pega vírus, né, ou muito difícil pegar vírus. Nós vamos colocar essa ferramenta aqui que você não vai precisar pagar licença, nós vamos colocar essa outra aqui que você também não vai precisar pagar licença. A única coisa que você precisa fazer é deixar o laboratório para eu arrumar. E aí eu fiz dual boot em todos os computadores, porque eles são usados para outros cursos com Windows também. E aí tá lá, agora tem turmas que estão aprendendo a utilizar GIMP e Kdenlive diretamente com o Linux lá, sem eu ter tocado no assunto do ar, porque é livre, por exemplo. Eu mostrei para ele uma vantagem técnica, digamos assim, né, financeira também, que é uma parte que nas empresas especialmente toca muito, e aí foi. A única coisa que ele me perguntou assim, o pessoal que for estudar vai conseguir fazer os trabalhos nesses programas aí? Eu disse, vai, porque se eu faço, eles também conseguem. Então foi. Né? Mas depende muito da mente aberta do cara que está ali, né? Se a empresa é minha, eu faço o que eu quero. Quando ela não é minha, eu tenho que convencer o líder da parada e mostrar o quanto pode ser útil, o quanto pode ser legal, o quanto pode ser benéfico. E com isso resulta que nós temos provavelmente, se não for a única, uma das únicas turmas de design com GIMP e edição de vídeo com Kdenlive do Rio Grande do Sul, ou do norte do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, acabou criando um diferencial para a própria empresa, pode colocar lá como case de sucesso da empresa, no currículo da empresa, digamos assim, essa novidade aí. Bom, a gente vem chegando ao final, eu acho, desse episódio, já tem 1h30 por aí. Teu Yoda aí tá quase aí, dá um zoom out aí pro pessoal ver como é que ele tá até agora, que eu acho que não vai dar tempo de você terminar. Não vai dar, não. Olha aí, ó. Fazer uns cabelinhos nele aqui antes de você desligar aí, senão ele vai ficar sem cabelinho. Eu vou pedir aqui pro Cadunico, então, se despedir da galera. Eu vou colocar o link de todo mundo, canais, sites e tudo mais na descrição para você acessar. Cadunico aí, muito obrigado por ter participado. Pelo menos dessa vez a gente conseguiu trazer você e que você conseguiu permanecer até o final. Foi muito legal. Você é um professor e tanto. Espero que você possa voltar outras vezes aí. Manda um tchau aí pra galera. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Eu estava querendo participar da última vez, deu aquele problema com a internet. Tava atravessado na garganta participar do Dio Linux. Eu que agradeço a oportunidade aí. Até a próxima. Valeu, então. O Elias Nunes, então, é o nosso editor. Inclusive, o Elias aí, a gente tem um projeto bacana juntos. Nós fizemos um curso de Kdenlive, para quem quiser. Tem o link na descrição aí também, ministrado pelo Elias. Quem não conhece o canal Foslox também tem o link na descrição. Manda um tchau aí pra galera, Elias. Então é isso, galera. Espero ter esclarecido aí as dúvidas de muita gente, ou que perguntaram aí, a respeito de edição com Linux, software livre, coisas do tipo. Então é isso, espero ter respondido todo mundo. Até a próxima aí. Valeu. E a nossa dobradinha de Elias aí, Elias Silveira, o homem do... Deixa eu Yoda. voltar aqui. Aí, pra cara bonita aqui. Eu só tenho que agradecer a oportunidade. Dessa vez eu falei pouco. Foi até bom, porque não consigo falar nada direito. E, bom, eu espero que tenha dado para o pessoal ver aí, que dá para fazer coisa legal no GIMP e tal. Só tem que ser um pouco mais rápido, porque eu sou meio lerdo mesmo, eu sou meio devagarzão. Meu lema é talento, né? Talento para fazer isso. Tutorias talento pra caramba. Cara lento. Então, dá pra fazer, cara. Sei lá, cara. Eu só tenho que agradecer a oportunidade aí mesmo eu só consigo dar minha palestra lá porque tem o texto lá que eu decorei, cara. Porque se tiver que falar de improviso assim, não sai nada, cara. E quem assistiu sabe que o cara fica tomando 2 litros de água lá. Eu levo 1,5 litro de água, cara. Qualquer dia desse eu ainda vou largar de ficar nervoso. Beleza. Cara, muito obrigado pela participação. Foi muito legal também. Eu que tenho que agradecer o convite. Eu quero dar um agradecimento ali ao Felipe Santos, que está acompanhando aí também, e aos demais patrões e padrinhos aí do Dio Linux que nos dão suporte para a gente continuar fazendo. O pessoal no grupo lá, que eu postei para vocês colocarem dúvidas, tinha perguntado aonde que ia ser realizado, como que fazia para assistir e tal.
Então, o pessoal que acompanha e que patrocina o GeoLinux através do Padrim tem algumas vantagens. Uma delas é assistir isso aqui ao vivo. Você provavelmente vai estar ouvindo aí na versão editada, que tem alguns cortes e tal, para ficar um pouco menor, onde a gente, né, errou alguma coisa ou teve algum problema técnico aqui, normalmente é cortado. Os patrões têm a possibilidade de ouvir tudo ao vivo e interagir também. Então, brigadão aí, Felipe, pela participação e pelos outros também que estão assistindo aí. Dá para ver que tem mais uma galera aí acompanhando. Vocês fazem a gente elaborar esse trabalho aqui com uma maior facilidade, pode ter certeza. Então fica aqui o meu muito obrigado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo aí até o final, beleza? Você pode deixar o seu like e dar uma olhada na descrição desse vídeo, onde tem vários links. Aí tem o blog do Cadunico, tem lá o Flickr do Elias para conferir. Tem também o canal do Elias Nunes, né, o Foslox, para você se inscrever lá também com várias dicas de Blender, tem de GIMP também, tem de Kdenlive, vários outros programas de edição. O Elias Nunes também faz parte do canal Oficina do Tux, que é um projeto novo aí de uns grandes amigos meus, outros youtubers Linux. Também tem link na descrição, vamos tentar fazer com que toda essa galera seja conhecida, porque quanto mais eles atingirem o público, melhor para todo mundo, né? Então, muito obrigado aí, um geralzão agora. Até uma próxima, um grande abraço, valeu e falou!